Olá pessoal, vamos fazer mais um evangelho. O evangelho de hoje é o capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Antes disso, a gente vai agradecer a Deus. A gente está aqui reunido em torno da palavra dele. Que Deus nos dê o discernimento necessário para que a gente saiba o que fazer com os conhecimentos que o Evangelho nos propõe através das palavras de Jesus Cristo. Que a gente consiga seguir em frente com a luz de Deus, com a mão suave dele, né, no nosso caminho, para que essa luz faça com que a gente enxergue as pedras do nosso caminho, para a gente saber o que fazer com cada uma delas. Tá bem? Que a paz de Deus esteja com todo mundo, com todos nós, é o que nós precisamos. O capítulo 12, Amai vossos inimigos, é um pedido de Jesus no momento em que ele se apresenta para elevar o patamar das nossas obrigações. Então, no momento em que Jesus surge e ele vai sofisticar um pouco as nossas obrigações, ele vai dizer para a gente que o nosso irmão, que o nosso companheiro, que o outro é mais importante do que nós. E muito difícil para algumas pessoas admitir isso, mas é fácil a gente entender quando a gente se vê muitas vezes numa situação de estar com um filho, numa UTI de um hospital, por exemplo, e aí você vai para a sala ao lado e pede uma audiência com Deus e diz para ele: meu pai, se precisar levar o meu filho, eu gostaria que levasse a mim e não a ele. Ele é novo, ele é uma criança, ele precisa viver mais, eu prefiro ir no lugar dele. E nesse momento você está dizendo para o universo que a sua vida não é o bem mais importante que você tem. Você acaba de dizer que a vida do seu filho é mais importante do que a sua. A diferença é que Jesus fez isso por todos nós. Ele foi para a cruz por todos nós. Então ele está dizendo para Deus, para o Pai, que a nossa vida, a vida de todos nós, era mais importante do que a vida encarnada dele. Então é esse exemplo que ele deixou, um espírito crístico. Então, com essa direção, a gente precisa conduzir a nossa vida. Se a gente não conseguir fazer isso, mas a gente precisa entender qual é a direção para a qual nós devemos olhar. Amar os nossos inimigos é fazer com que utilizemos a indulgência como um ativo nas nossas atitudes. A indulgência é quando a gente não joga luz no defeito dos outros, no defeito do irmão. Na hora que você vai caracterizar uma pessoa, você diz assim: aquela pessoa ali é muito ruim, ela não vale nada, é uma pessoa, enfim, que faz mal aos outros, é uma pessoa assim, é uma pessoa assada. As pessoas vieram para cá para depurar esses defeitos. Os defeitos não lhes caracterizam. As virtudes, sim. Então essa pessoa pode ser um assassino, pode ser cometido qualquer tipo de crime, de anomalia, mas vai perguntar para a mãe dele, ela vai dizer: é um bom menino, me ajudava em casa, consertava tudo, era um bom filho, era um bom irmão, no momento da vida se perdeu. Mas para a mãe, indulgente que é, sobretudo com os filhos, ela enxerga as qualidades e não os defeitos, ama o filho. Então, o convite de Deus, o convite de Jesus, através do Evangelho, é que a gente consiga nos desarmar desses elementos que falsamente nos protegem.
essas defesas que nós temos com os nossos irmãos. Todos eles precisam de acolhimento, todos eles precisam de carinho, todos eles precisam de entendimento. E quando a gente faz isso com aquele que nos fez mal, nós combatemos a causa do mal com o bem. É a única forma de você consertar alguma coisa que está errada, é você combater o mal com o bem. Porque se você combate o mal com o mal, você protela a resolução daquilo. Não existe nenhuma situação ruim resolvida com guerra, resolvida com grito, resolvida com violência. A violência resolve rápido os problemas, mas resolve mal e por um tempo muito curto. Deus utiliza o tempo como elemento pedagógico. Então, nós precisamos do tempo para que a gente se corrija, nós nos corrijamos, precisamos do tempo para que a gente se canse do mal. Porque muitas vezes não aprendemos exatamente o bem, mas o tempo faz com que a gente se canse do mal. E quando a gente se cansa do mal, a gente pende para o bem. Nosso organismo não foi projetado para fazer o mal. Quando você está com mágoa, está com raiva, está com cólera, está com desejo de vingança, o seu corpo adoece. Você começa a ter dor nos rins, dor no estômago, dor muscular, você cria um câncer. Isso a medicina já atestou. Então nós fomos projetados para fazer o bem com os outros. E os outros são todos os outros, não são apenas aquelas pessoas que torcem para o meu time, não são apenas aquelas pessoas que votaram no meu candidato, não são aquelas mesmas pessoas que pensam da mesma forma que eu penso. Os outros são todos os outros e todos eles são nossos irmãos. Esse é o convite do Evangelho, esse é o convite de Jesus. Amai os vossos inimigos. Então, quando a gente faz isso, a gente sobe degraus na escala da nossa evolução. É difícil? É, porque se fosse fácil a gente já tinha feito isso em várias encarnações passadas. Mas o convite do Evangelho está aí há 2023 anos. E é preciso que a gente se utilize dele para que a gente consiga evoluir, que a gente consiga crescer. A verdade é uma só, as atitudes que temos que abraçar são as mesmas, a moral é a mesma. A lei que impera no universo é a lei do amor. A lei do amor não distingue, ela não entende quem é amigo, quem é inimigo. Ela olha para o futuro e sabe que no futuro todos seremos extremamente amigos, como os anjos. É para lá que rumamos. Que fique esse ensinamento é do nosso Evangelho, que a gente consiga abrir o nosso coração e fazer com que sejamos proativos para dar um passo nessa direção. É isso que importa, é isso que vale, é isso que faz com que a gente tenha paz de espírito, é isso que a gente consiga diminuir o nosso orgulho, a nossa arrogância e subir essa escala da evolução tão prazerosa e tão difícil. Fiquem todos com Deus.